tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo com Elas. Eu, doutora Lilian Carvalho, biomédica esteta, junto com a doutora Mariane de Matia e doutora Thaís Trevisan, biomédica esteta, temos o prazer em recebê-los para mais uma roda de conversa. E hoje, em especial, com um convidado especialíssimo, doutor André Galvão. Obrigado. Tudo bem, doutor? Obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui abrilhantando esse momento com a gente. Vai ser um prazer bater um papo com vocês. Doutor André, especialista, médico especialista em obesidade e também cirurgia bariátrica, né, doutor? Exatamente. Trabalho com essa área já há mais de 5 anos, né, e tenho uma grande experiência com essa parte cirúrgica da obesidade. Que o doutor legal. É gastro? É gastrocirurgião. Gastrocirurgião, isso aí. Doutor, sobre a obesidade, que a Lilian começou ali a falar, sua especialidade, como é seu dia a dia? Então, o cirurgião, né, ele fica basicamente no consultório e no centro cirúrgico, né? No consultório é onde a gente tem contato com o paciente que chega até nós, né, para ver se o quadro de obesidade dele é um quadro de obesidade cirúrgica, né? E feito aquela triagem ali, aquele atendimento no consultório, né, a gente programa a cirurgia e vai para o dia a dia no centro cirúrgico, que é onde literalmente o cirurgião põe a mão na massa. O dia a dia acaba sendo, então, lidando com frustrações dos pacientes, porque quando o paciente chega ao ponto de necessitar de uma cirurgia, é porque ele já tentou de diversos tipos de tratamento para emagrecimento, né? Ele já fez todo tipo de dieta, já passou com nutricionistas, já passou com médicos, nutrólogos, endócrinos, e resta para ele lá uma última cartada, né? Que é a cirurgia bariátrica. Então ele já chega conosco, né, com muito estigma, né, de sensação de fracasso, de perda de autoestima, né? E a gente tem que trabalhar muito isso, sabe? Não é simplesmente... É a parte psicológica, exatamente, né? Eles chegam com um pensamento de culpa enorme. Isso é o que eu falei esses dias para o doutor Adriano, que vai vir aqui, né? Quando um aluno tira uma nota mal na prova, né, a culpa é do aluno. Se a classe inteira tira uma nota mal, né, a culpa é do professor, né? E a mesma coisa com o doente, né? A gente tem uma mania de colocar a culpa no doente como se isso fosse resolver o problema dele, né? E simplesmente a culpa não é somente dele, é uma coisa, um conjunto, né? Todo um contexto multiprofissional. E ainda bem que agora, nesses últimos anos, a gente começou a ver a obesidade como não simplesmente uma questão estética como era antigamente, e sim como uma doença crônica, né? Um problema de saúde crônico, né? Que existe tratamento, e é um tratamento contínuo, crônico, que a gente precisa manter. Né? Doutor, uma dúvida. O tratamento é feito somente com o paciente ou estende para a família, para os familiares outros também? Especialistas também? Exatamente. Quando o paciente vem para passar com um gastrocirurgião, né, na nossa primeira consulta, se ele já vem sozinho, eu falo assim, na próxima consulta eu quero ver o seu familiar, né? Porque a comida faz muito parte do contexto social do paciente, né? Como que é o hábito alimentar em casa, como que é a relação familiar, né? Porque hoje a gente fala que a alimentação não é simplesmente o fato de encher a barriga, né? Ela está muito ligada a emoções. Por exemplo, um dia você teve um péssimo dia no trabalho, né? Me dá uma vontade de comer chocolate. Em casa, o que você quer? Dar uma descontada na comida, aquela ansiedade né? Ou então teve uma promoção no trabalho, o que a gente vai fazer? Vamos sair para comemorar, Exato. né? Vai receber uma visita, algum colega que Churrasco. faz muito tempo que você não recebia, né? O que a gente vai fazer? Vamos fazer um churrasco, né? Então você vê que o alimento, ele foge à escala de apenas o fato de nutrir, né? E vai para a escala do sentimento, né? Ele acaba sendo carinho, afeto, né? E se você não consegue ver como é que é o contexto desse paciente em casa, como é que é a questão social, né, e psicológica da família, né? Você dificilmente vai conseguir propor para ele uma cirurgia, né? Que ele vai voltar para o contexto social que
e não vai seguir nada das regras e vai perder a cirurgia, como acontece. Entendeu? Então, parte do tratamento é trazer a família para o processo. E tem aquela questão também do paciente passar por uma avaliação psicológica, né? Não sei se é assim que fala. Exato. Passar com psicólogos para poder entender ali, doutrinar a cabeça da pessoa para ela seguir. É verdade isso? É verdade, muita verdade. É o seguinte, o paciente, para ele conseguir uma avaliação, para ele ser apto para fazer a cirurgia bariátrica, ele não precisa apenas ter as indicações de peso, comorbidades, ele também precisa ter uma avaliação multiprofissional. Nessa avaliação multiprofissional, incluem pelo menos mais 4 especialistas, além do gastrocirurgião. É a avaliação do psicólogo, que eu falo que é a principal, a do nutricionista, que também é elementar, também. Endócrino e cardiologista. Então, para o paciente conseguir realizar uma cirurgia bariátrica, ele precisa ter essas 4 avaliações. E isso inicia quanto tempo antes com todo esse... Então, por exemplo, a partir do dia que o paciente chegou na minha consulta, né, e ele realmente tem uma indicação de fazer aquela cirurgia, né, a gente dá o start nesse processo, né, de passar com esses 4 especialistas, e cada especialista vai exigir dele exames e fazer algum tratamento. Isso demora em torno de pelo menos 30 dias. Atualmente, o paciente para operar, né, não é como, por exemplo, eu vou fazer uma lipo, né? Final de semana tem vaga, anestesia e operou. Não, né? O paciente pelo menos tem que fazer ali um tratamento de pelo menos uns 30 dias, né? Com um psicólogo, né? E o psicólogo vai saber se ele realmente é capaz de lidar com esse momento de privação no pós-operatório, né? Porque o mais importante da avaliação do psicólogo é saber se o paciente ele não tem compulsões alimentares, né? Porque o que adianta você ir lá fazer um procedimento cirúrgico, né, de restringir o que cabe no volume do estômago, né, costurar o estômago do paciente, só que ele tem ali um distúrbio alimentar, ele é compulsivo e ele não consegue, por exemplo, parar de tomar milkshake, né? E aí a cirurgia, que tem uma certa restrição para alimento sólido, né, mas para milkshake, por exemplo, algodão doce, não tem. E ele não curou esse distúrbio. E ele pode, né, doutora? Depois dessa cirurgia, o pós, ele é muito restrito, né? São alimentos bem restritos, né? O pós é o primeiro mês de cirurgia. O primeiro mês. Exatamente. A gente divide o pós-operatório em 4 etapas, né? A primeira semana, né, basicamente, o paciente fica apenas tomando caldinhos, né? Na segunda semana, são caldos um pouco mais elaborados, né? Que é quase uma sopa, mas ainda é caldo, né? A terceira semana já é uma dieta cremosa, e vem os purês. E na última semana é praticamente a consistência sólida, mas ainda não é pedaços. Por exemplo, uma carne, ele não pode comer uma carne inteira, vai comer carne moída, né? Então, nessas 4 semanas é uma readaptação para voltar a comer como antes, né? Então, é um processo lento, né? E nesse um mês, o paciente tem que estar bem alinhado com o psicológico, porque é aquilo, né? Você vai receber a família em casa para comer uma pizza, né? E ele vai lá tomar um caldinho, né? E aí você não está o caldinho enche ele, vai dar saciedade, mas a gente está privando ele daquele sentimento de confraternização, né? Então, como que a pessoa não vai surtar, né? Teoricamente, né? É por isso que tem que ter a avaliação do psicólogo. Né? Doutor, e quando que chega até o consultório e assim, não tem a indicação para cirurgia? Por exemplo, existem muitos pacientes que têm uma obesidade limítrofe, né? Não chega a ser uma obesidade com... Eu falo assim, por exemplo, a cirurgia bariátrica, ela consegue perder até em torno de 30% a 40% do peso, né? Se o paciente ele tem lá, o peso habitual dele seria 70 quilos e ele tem 90 quilos, ele tem ali 20 quilos para perder, né? Nesses 20 quilos, necessariamente, se ele não cabe necessariamente fazer ali uma cirurgia bariátrica. Sim. Porque ele é muito pouco. Exatamente, é um procedimento muito, muito agressivo, querendo ou não, é uma cirurgia, né? Muitas das vezes irreversível, né? Para fazer apenas uma perda de peso assim de 20 quilos. Sendo que 20 quilos, por exemplo, a Andréia, que vai vir falar daqui a pouco, a nutricionista, o doutor Adriano, que é médico do esporte, nutrólogo, também vai falar,
que a gente tem vários pacientes que são case de sucesso, que perdem 15 a 20 quilos, fazendo tratamento medicamentoso e dieta, né? E não é aquela coisa totalmente fora da casinha, tipo a dieta do alface, a dieta da lua. Não, são coisas saudáveis que vale a pena vocês ouvirem que é possível. Então, tem casos assim que chegam no consultório que o paciente tem que perder muito menos do que uma cirurgia precisa, né? Do que uma cirurgia oferece, mas ele quer aquela cirurgia porque ele quer o caminho mais fácil. E aí, por isso, você já começa a pensar que psicologicamente esse paciente não é uma pessoa que vai aderir, que vai lidar bem com as frustrações dos sentimentos que a cirurgia traz em si. Então, assim, tem casos que a gente fala, olha, para você eu não recomendo a cirurgia, né? Eu prefiro te tratar mais 6 meses com tratamento clínico. E aí tem pacientes que ficam naqueles 6 meses tratando, até ganham mais peso e aí viram indicação mesmo. Ou então perdem e agradecem, nossa, doutor, ainda bem que eu vi um especialista para me orientar e me guiar por isso, porque Que até legal, então né? eu estava indo pelo que os outros achavam e não para alguém que poderia realmente me ajudar. E tem uma idade mínima, assim, para começar ou para partir para uma cirurgia? Então, né? A gente defende que a cirurgia já pode ser realizada em adolescentes, né? A partir de 15 anos, na idade mínima é 15 anos, né? Inclusive teve um caso recente no Fantástico de uma garotinha que foi operada em Curitiba, até por um colega nosso, e ela tinha um quadro de obesidade genética, ela tinha tem um distúrbio genético que não tem saciedade, então ela come sem ter saciedade. É uma síndrome? É uma síndrome. Uma síndrome genética. Olha. E por conta dessa deficiência genética, ela não conseguia parar de comer. Né? E aí, aos 15 anos, por exemplo, ela foi submetida a uma cirurgia bariátrica. Essa é a idade mínima preconizada, sabe? A idade mínima. E quando é menor, né, antes dos 18 anos, tem que ter a aprovação dos pais, avaliação do pediatra. A gente acrescenta alguns passos nessa avaliação, que antes era só nutri, psicólogo, endócrino e nutricionista, ou endócrino e cardiologista, e acrescenta também a avaliação do pediatra e do psiquiatra também. Que legal. Tá? Doutor, falando um pouquinho da cirurgia em si, existem 2 tipos, 3 tipos? Então, como funciona? Exatamente, olha só. A cirurgia bariátrica, ela, ao longo dos anos, ela foi se aperfeiçoando nas técnicas, né? E hoje a gente tem técnicas muito menos agressivas que no passado, né? A gente hoje, tanto é que ainda é tabu falar de bariátrica, porque muitas pessoas pensam que fazer bariátrica vai cair todo o cabelo, a pessoa vai ter diarreia para sempre, tudo que come vai ter que ir ao banheiro. E hoje as cirurgias já não são mais assim. A gente convive com pessoas que fizeram bariátrica e a gente nem imagina, porque ela tem uma vida completamente normal a nossa, não se distingue de nada. Nossa, eu tenho uma paciente que ela virou fisiculturista, fez a bariátrica, virou fisiculturista. Olha que legal. Exatamente. Que mudança de vida. Nunca que você olha para ela e fala, você fez já bariátrica. fez bariátrica. Porque não teve essa reação que você falou, Exatamente. né? De queda de cabelo, de vitaminas, nem nada. Sim. Pelo contrário, ela seguiu tudo muito certinho. E fisiculturista. Exatamente. Então, também eu tenho 2 pacientes que fazem fisiculturismo hoje em dia, competem, inclusive. Muda muito a vida do paciente, né, sim. doutora? Psicológica, né? Que tem exatamente. que, muda a chavinha. Muda a chavinha. Mas você deve ter casos também que fez a bariátrica e o psicológico não... Exatamente. Não foi. Engordou tudo de uma vez, né? Exato. Volta a engordar, porque doutor? é o seguinte, o nosso organismo, ele aprende que uma vez você atingindo aquele peso, o máximo que você já teve na sua vida, ele sempre vai voltar para aquele peso. É como se a gente criasse uma régua ali. Olha. Por exemplo, se eu atingir o máximo de 100 quilos, o seu corpo ele se adapta àquilo e acha que os 100 quilos é o normal para você. Por isso que você sempre vai ficar lutando contra a balança para abaixar o peso. E o seu corpo sempre querendo voltar para aqueles 100 quilos. Então, por exemplo, você pode ter feito a sua cirurgia, né? É claro que fazendo a cirurgia, você não vai precisar mais tomar medicações para emagrecer, né? Mas o seu corpo, ele sempre quer voltar para aquele peso que você tinha antes da cirurgia. Então, se você não seguir a dieta, né?
com o tempo, isso você pode reganhar. Eu já tive pacientes, por exemplo, que voltaram, né, 2 anos depois da cirurgia, tinham perdido lá 40 quilos, e aí no retorno voltou a ganhar 5 quilos. Eu falei assim, o que está acontecendo? Vamos rever aqui, né? E aí a pessoa me solta, doutor, eu tô com uma compulsão por algodão doce, eu como 5 algodão doces por dia. Então, assim, nem a própria cirurgia consegue, às vezes, burlar o mecanismo de ganho de peso, né? Então, a gente tem que vir com nutricionista, psicólogo, medicações para controle de compulsão, porque senão essa pessoa vai reganhar, né? Aqueles 5 quilos a gente consegue reverter, mas tem pacientes que chegam ao ponto de precisar, por exemplo, de uma cirurgia revisional. Seria uma nova cirurgia para tentar ser um pouco mais agressivo nesse mecanismo de ganho de peso. Mas é porque é isso, o corpo, uma vez que ele adquiriu aquele peso máximo, ele sempre vai querer voltar para aquele peso máximo. Isso faz parte da nossa evolução, né? O homem lá nas cavernas, né, ele tinha que guardar toda a energia que ele adquiria. Então ele comia lá uma caça, né, e o corpo queria estocar o máximo de energia possível. Só que hoje em dia a gente não precisa mais estocar nada, a gente tem alimento o dia inteiro que a gente precisar. Mas o nosso corpo fica o tempo inteiro querendo estocar. E aí, uma vez que ele estocou e adquiriu 100 quilos, ele acha que aquele lá é o ponto normal. E aí, quando chegou nos 100 quilos, ele quer mais e mais. O nosso corpo ainda vive como se vivesse nas cavernas. Não tem noção de que a gente tem acesso a alimentos ultraprocessados, com altíssimo teor calórico, né? E aí ele vai guardando tudo aquilo, como se achasse que fosse uma caça, né? E aí... esse é o grande boom, né, da obesidade no mundo moderno, né? A gente... Ô, doutor, e tu estava falando desse de o corpo chegar no peso que talvez tu, né, já chegou um dia e aí passou por uma bariátrica. Eu já vi alguns casos dos pacientes que fizeram a bariátrica e aí eles perdem muito peso ali no começo, não sei margear quanto, né? Mas perde muito peso no começo, aí fica estagnado. Sim. E aí é onde os pacientes acabam... Eu já vivi isso na clínica, né? Os pacientes, eu fiz, mas... não perco mais nada. Aí vem buscar estética. Né? Às vezes as meninas até têm pacientes que chegam pós-bariátrico para nós e querem fazer agora estética, que às vezes não faz sentido, né, naquele momento. Mas eu percebo que é assim, uns 4 meses, até 6 meses pós-cirurgia, que eles vêm com esse relato de que estagnou e não perdeu mais nada e a nutricionista já mudou a dieta. É normal isso? Então. Porque eu acho que eles pensam que vão entrar numa bariátrica e vão ficar magérrimos, né? Assim, seco. Eles têm a visão, né, Em de 2 que dias. a bariátrica seria a solução para os problemas estéticos. Na verdade, a bariátrica ela é solução para os problemas de saúde, né? Aquele paciente, a gente fala que os primeiros 6 meses de cirurgia bariátrica é a lua de mel. É o momento que ele está emagrecendo a todo vapor. O organismo aprendeu que o que ele está comendo ele não absorve aquela quantidade de calorias e tem aquela perda importante. E além disso, a cirurgia faz também mudanças nos hormônios, no metabolismo do corpo. E isso favorece a nossa perda de peso. Só que em alguns casos, realmente, o metabolismo tende a frear, porque ele não quer aquela perda de peso, né? E aí a gente tem que começar a fazer outras estratégias para o metabolismo continuar a perda, né? E aí que entra o papel da atividade física, que é importantíssimo, da suplementação, né? E esses pacientes, eles buscaram a bariátrica como um objetivo estético e não como um objetivo de saúde. A maioria busca, e aí né? eles continuam indo, né? Falar, olha, agora eu quero perder isso, eu quero tirar uma gordura daqui, fazer uma lipo, uma hidrolipo, né? E você vê que ele precisa muito mais focar ainda na dieta, na atividade física e é normal com todo mundo, né? Sem dieta, sem atividade física, todo mundo vai perder um peso ali na lua de mel, né? Acho Só que aí depois dos 6 meses, fácil, né? exato, depois dos 6 meses, se você não faz, vai perder para todo mundo, vai estagnar. E aí, às vezes, o psicológico já retornou uma vida social que ele acha, né, que vai comer. Já voltou a beber bebida alcoólica, não bebia começa, nos primeiros 6 meses, aí já volta a beber, então já começa a ter vários erros que para ele tá no normal, mas não tá, entendeu? Eu já vi alguns casos e as pacientes insatisfeitas, às vezes, com a bariátrica, porque vem buscar estética corporal, né? Enzimática, intradermoterapia, aparelhos, e eu falo, mas se é bariátrica,
Então, precisa ver o metabolismo antes. Eu não entendo, você tem que ver, né? Com o cirurgião que te operou. Não sei nem que técnica que usou. Né? A Lili até comentou das técnicas, né? O que é mais feito hoje de técnica? Tem diferença de um paciente para o outro para escolher uma técnica ou outra, exatamente. Né? Basicamente, hoje, nós temos 2 tipos de técnicas, né? Tem uma terceira ou quarta, mas são para casos extremos, que são mais assim, se for pegar 100 cirurgias realizadas hoje em São Paulo, né, tem basicamente 2 tipos, a sleeve e a bypass. O que é a sleeve? Né? A sleeve é aquela que a gente pega o estômago, né, que em torno de 2 litros, 2 litros e meio, né, e a gente transforma ele num tamanho de uma banana, ou seja, vai caber ali 100 ml. Grampeia? Então, a gente faz o grampeamento e esse pedaço do estômago é retirado, né? Então, o paciente ele sai dessa cirurgia com um estômago de 100 ml. Então, ele vai ter uma saciedade muito precoce e a parte do estômago retirada também, ela naturalmente produzia alguns hormônios, né? E esses hormônios também são retirados. Então, você também muda essa parte hormonal do paciente, né? Altera o metabolismo. Essa técnica, né, é uma técnica que a gente costuma empregar mais em pacientes em extremos de idade. Por quê? A criança, né, ela é muito jovem ainda para ter uma vida inteira pela frente, né? Então a gente não pode alterar muito na anatomia dela, né? Porque o estômago é importante para fazer a digestão, a absorção dos nutrientes, que ela ainda tem que crescer, né? Ela tem que emagrecer, mas ela ainda tem que se desenvolver, né? E também no idoso, né? Porque o idoso tem mais riscos também de osteoporose, né, de algumas outras doenças que, se você também desnutrir ele demais, né, ele pode desenvolver doenças, né? Então, a sleeve é uma cirurgia que a gente usa mais para esses limites de idade, né, e para pacientes que a gente sabe que não tem muitas comorbidades, como, por exemplo, o diabetes, né? Porque o diabetes, ele precisa de algumas alterações no metabolismo, para controle da insulina, da resistência à insulina. E isso é feita com a outra técnica, que é a bypass. A bypass é a técnica que é a mais usada no Brasil, tá? Já a sleeve, que eu falei primeiro, é a que mais feita nos Estados Unidos. Tá? Nós temos mais costumes de realizar a bypass porque os nossos pacientes, eles já chegam com muito, até procurar uma ajuda para uma cirurgia, eles já passaram por uma obesidade de pelo menos 5 a 10 anos. Né? A gente, por exemplo, lá no Hospital das Clínicas, na USP, a média de tempo de espera para uma cirurgia bariátrica é em torno de 5 a 10 anos. E esse paciente que esperou 5, 10 anos com aquele peso de 130, 140 quilos, ele já adquiriu várias comorbidades, dentre elas o diabetes. Se a gente for fazer um sleeve nessa pessoa, a gente não vai conseguir ajudar no controle do diabetes. Né? Então, a gente tem que fazer a bypass, por exemplo. Então, por conta das comorbidades associadas na nossa população, a gente tem maior pretensão a utilizar a bypass. E como é a bypass? A bypass, ela não retira nada do organismo da pessoa, né? Como a sleeve. A sleeve a gente tirou quase 80% do estômago, ficou só com 100 ml. Né? Na bypass, a gente usa o próprio princípio, a gente bypassa o estômago. Tá? O bypass, por exemplo, o alimento vai chegar. Depois que ele passar ali em torno de 3 centímetros de estômago, ele já pula todo o estômago e vai para o final do intestino. Ele bypassa o estômago. Então, aquele alimento que ficaria ali fazendo aquela digestão no estômago, depois começava lá pelo intestino, a gente pulou essa parte da digestão. A gente pega o alimento, cai no microestômago, que a gente chama paute gástrico, e aí dali ele fica meia hora, 1 hora, e já desce direto para o intestino. Então eu tirei uma grande parte da digestão. E esse alimento que já vai lá para o final do intestino, ele também é responsável por ter uma parte no final do intestino que estimula a liberação de hormônios que regulam o açúcar no sangue, né? Que é o que a gente chama de GLP-1. E esse hormônio que faz com que abaixe o açúcar no sangue. Então a gente come sempre, o paciente que tem um bypass, ele come pouquinho, cai no paute gástrico e já vai lá para o final do intestino. No final do intestino, já fala, nossa, já tem comida aqui no intestino, né? Então está na hora de eu liberar o hormônio que controla o açúcar do sangue. Né? Já devem ter ouvido falar daquela canetinha que está na moda, o Ozempic. Sim. Sim. Então, o Ozempic nada mais é esse hormônio artificial.
Esse hormônio que só é liberado pelas células do final do intestino. Então, se eu aplico esse hormônio na minha barriga, né, aqui debaixo da pele, o que eu aviso pro meu corpo? Eu aviso pro meu corpo que chegou alimento lá no final do meu intestino, está na hora de parar de comer. E, por consequência, eu controlo meu diabetes, porque já tem seu corpo já tem alimento lá, já tem açúcar lá. Então, foi essa grande sacada. Que legal. Tá? E essa medicação hoje, ela é chamada de bariátrica farmacológica, porque realmente ela consegue perder até 15 quilos de peso. Tá? Mas assim, não é um sucesso para quem, por exemplo, precisa perder 40 quilos, Sim. né? 50 quilos, Ela como é o caso. também dá chega uma hora que ela... Chega uma hora que ela também tem um limite, né? O poder da medicação também não consegue superar os hábitos, né? A pessoa também tem que se ajudar, né? Não dá para a pessoa comer pizza e cerveja todo dia e aplicar o Ozempic e achar que vai conseguir Chega em casa, ficar com aquele corpo, né? O pós-operatório desses 2 métodos, ele ocorre igual? Exatamente. O pós-operatório hoje, o paciente fica internado praticamente 24 a 48 horas. Por exemplo, ele internou hoje às 7 da manhã, ele vai fazer a cirurgia pela manhã. No dia seguinte, ele vai receber a primeira vez os alimentos, né? Passou o dia bem, no dia seguinte ele já vai para casa. Então, 24 a 48 horas internado. Em casa, a gente orienta a ficar mais de repouso, de atividades físicas. É claro que pode andar, pode ir ao shopping, pode ir no mercado, pode andar. É minimamente invasivo, Exatamente. né, doutor? Hoje a cirurgia... laparoscopia, né? Exatamente. A cirurgia hoje é minimamente invasiva. Ela apenas com furinhos, né? A gente consegue acessar a cavidade abdominal, né? E fazer lá as Isso ajuda muito pós-operatório, exatamente. Né? O paciente, por exemplo, deve chegar muito paciente pós-operatório para fazer drenagem e tudo, né? Esses pacientes não têm cortes na barriga, são microincisões, né? Incisões de até 5 milímetros a 1 centímetro. Então, isso para vocês, por exemplo, fazer uma drenagem não vai interferir em causar hérnia, deiscência de pontos, tá? Isso é bem interessante. Então, pós-operatório, né, se o médico já liberou lá 7 dias, eu geralmente deixo 14 dias, 2 semanas, que é o tempo da pele cicatrizar mesmo. Cicatrizou, pode fazer o que quiser, sabe? Legal. Agora, atividade física mesmo, porque depois que as pessoas fazem a cirurgia já querem voltar, né? A gente orienta 3 semanas, 21 dias, tá? E pode voltar, né? Quando der o tempo, claro, pode voltar a fazer todas as atividades normal, ter vida normal. Sim, completamente normal. A única coisa que vai mudar é a suplementação de vitaminas, né? Porque agora, né? Por mais que eu coma aquele prato que eu comia antes, ele vai me encher com muito... Ele vai saciar mais rápido, exatamente. Né? Então, eu não vou conseguir mais comer aquele volume. E, por consequência disso, eu não vou conseguir ter aquela absorção de nutrientes que eu tinha antes. Então, eu preciso suplementar, sim. Então, a gente faz... Como que é o segmento, então, doutor? Depois da bariátrica, né, a gente tem que ir no cirurgião bariátrico pelo menos uma vez ao ano, né? Nessa consulta, a gente dosa todos os nutrientes, todas as vitaminas, né? E faz a orientação. Olha, você tem que tomar tais comprimidos diariamente. Doutor, eu não sou dessa de comprimido, nunca fui. Eu fiz cirurgia para me ver longe de remédio. Ótimo, vamos fazer uma soroterapia. Então, a gente faz endovenoso, né? A gente repõe aqui... Uma vez por mês? Não, a gente olha, por exemplo, o seu estoque de ferro. O seu estoque de ferro está mais baixo, a vitamina B12 está mais baixa. A gente faz uma suplementação a cada 6 meses, por exemplo. Você vai lá legal. e faz a sua soroterapia e nela contém exatamente o que você precisa. Se é ferro, se é B12, se é vitamina D. A gente faz focado nas necessidades do paciente. Então, é muito, muito interessante isso. Legal. E você acompanha o paciente o quê? Por 1 ano? Então, a gente faz o primeiro retorno depois da cirurgia com 1 semana, né? Depois com 1 mês de cirurgia, depois de 6 meses de cirurgia e depois anual. Toda vez, uma vez por ano, o paciente tem que voltar com você para ver como é que está essa parte nutricional. Né? Muito bacana. Mas assim, o que é mais importante mesmo é nutricionista, né? Psicóloga, né? E assim, passar para sempre, né? No psicólogo, sempre. Nutricionista. Porque é aquilo, o seu peso, uma vez que você teve aquele peso máximo na sua vida, seu corpo vai querer voltar para aquele peso, né? Independente de você ter feito uma cirurgia, né? Então, a gente sempre vai ficar de olho nesse acompanhamento para evitar que o seu corpo comece a achar meios, né, de burlar o seu metabolismo
e voltar para aquele peso. Então, por isso é fundamental sempre mesmo, para sempre voltar no cirurgião. Tá? E essa suplementação acaba sendo também né, consequência aí da cirurgia. Sim. Mas a gente vê hoje, né, na parte... Eu trabalho um pouco com ortomolecular, então eu vejo assim, os pacientes não bariátricos, que a gente tem 2 linhas de linhas médicas trabalhando, né? Uma mais integrativa, que visa mais a longevidade e tudo mais, e a outra mais alopata. E acaba que, às vezes, você pega um exame que o paciente chegou, o índice de, por exemplo, ferritina, não, tá tudo bem. E aí, nessa linha do bariátrico, também é voltada para essa questão de longevidade, saúde, visando sempre os melhores índices, o que a gente tem de estudos aí que mostram, né? Às vezes, fora do padrão do que a maioria acaba preconizando e trabalhando. Sim. Porque tem muito de ver, né, o valor de referência. Para o bariátrico, a gente acaba, às vezes, às vezes ele está dentro do valor de referência, né? Mas para ele a gente ainda orienta a suplementação, porque a absorção dele é muito menor. Sim. Então a gente considera, né? A gente tem um cutoff, né, um ponto de corte bem mais baixo para o paciente bariátrico. A gente suplementa assim mesmo. Às vezes, mesmo estando no valor de referência, a gente orienta, olha, por conta da sua cirurgia, né, apesar de estar no valor de referência, a gente sabe que você tem carências de micronutrientes devido à sua má absorção, né? Então, você sempre vai ter essa má absorção. Portanto, a gente orienta sempre fazer uma suplementação. O bariátrico é muito comum, a gente ouve ver, é o B12, né? Que eles se focam muito na B12, né? Por quê, doutor? A B12 é de origem animal, né? Leite, proteínas animais. E o paciente bariátrico, ele já deve ter ouvido falar que tem pacientes que mudam o paladar depois da cirurgia, né? E eles vão preferir mais carboidrato, não querem muito a proteína, né? Acho que a sensação de peso, né? Coisa Eles assim, reclamam né? muito disso, né? Então, assim, tem muitos pacientes que têm deficiência de B12 por conta dos hábitos alimentares. Ele não se adequa à dieta, sabe que tem a carência, mas não suplementa, né? E acaba evitando os alimentos de origem animal, né? As proteínas, carnes vermelhas, ovo, né? Então, também tem pacientes que são bariátricos e são veganos ou vegetarianos. E eles são mais frequentes ainda. E esses pacientes a gente às vezes precisa fazer reposição de B12 de 3 em 3 meses. Faz injetável. Tá? E mantém. Mantém, leva a vida normal. Tá? Legal. Pessoal, o papo Vai tá dizer que muito chegamos. gostoso. Tá uma delícia. A gente podia ficar aqui com o doutor horas e horas ainda, Verdade. conversando. Doutor, Obrigado. obrigada. Eu que Mas agradeço. o nosso tempo tá acabando. Bom, gente, E o doutor agora tem uma cirurgia, né? Exatamente. Tem que correr. Vamos para mais uma cirurgia daqui a pouquinho. Vida Exatamente. cotidiana. Vida continua. Vida real. Exatamente. Eu gostaria de agradecer o convite de todas aqui. agradece, Tá? a gente agradece. Para mim é um privilégio poder falar sobre esse assunto e esclarecer as pessoas que vêm até vocês, né? E estou à disposição para quem quiser falar mais sobre isso, pode me mandar mensagem nas redes Fala sociais. pra gente aí tá o seu Insta. Podem me adicionar no Dr. André Galvão Gastro, né? @Dr. André Galvão Gastro. Só mandar mensagem via direct que eu respondo. Ótimo. Ou então pode depois deixar mensagem para as meninas que elas entram em contato comigo que a gente conversa, tá bom? Legal. Perfeito. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada, Tenha uma doutor. boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau. Let's get